Chegamos na segunda questão aqui da prova da Unesp de 2021, né? A prova voltada para de exatas e humanas. E uma questão que está muito em alta, né? De um tema que está muito em alta, que é de momento de uma força. Essa análise que eu vou fazer, ela é bem criteriosa, talvez eu vou demorar um pouquinho nesse vídeo, mas eu convido você a acompanhar passo a passo, porque seria muito fácil a gente resolver de um jeito bem rápido, porém sem profundidade. A gente pode falar assim que a somatória dos momentos dá zero, e aí usar os valores que ele nos deu, mas sem entender o real motivo que aconteceu. Então eu convido você a fazer essa leitura. Eu nem vou fazer criteriosamente a leitura do enunciado, peço para que você faça isso, mas que você realmente entenda aquilo que está acontecendo, né? Essencialmente o enunciado nos fala que tem uma escada aqui, né? E essa escada ela está com a ação de uma força do homem, que é o peso dele, tem o peso da escada e uma cordinha vermelha amarrada aqui que está segurando essa escada de não cair. Ela fala também que tem um ponto B aqui que consegue segurar essa escada, e ele pede para que você calcule essa força tensora. Essencialmente essa é a questão. Mas aí, o que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da leitura desse exercício? A gente tem que pensar lembrar dos conceitos, né? Que para que haja um equilíbrio, e aqui é um tema de equilíbrio, porque isso aqui está parado, a gente tem que falar que o momento resultante, né, dos corpos, do momento resultante que age sobre esse corpo, ele tem que ser igual a zero. Ou seja, a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Quando a gente fala na física de resultante, a gente está falando da somatória de todas as forças, somatória de todos os trabalhos, enfim, resultante e somatória, nesses contextos aqui que a gente está falando, são sinônimos, né? Então, quando a gente busca isso, a gente está fazendo a somatória desse valor, e aí eu vou pegar cada um dessas forças, cada um desses momentos, e vou somar. Só que vale a pena a gente lembrar também que o momento ele é dado pela força vezes a distância até o eixo de rotação aí. Só que entre essas duas variáveis, força e distância, deve-se ter um ângulo de 90 graus. E aqui que o exercício pega, né? Porque às vezes você fala assim, ele te deu um ângulo aqui, faz com 90 graus, aqui com 90 graus e aqui com 90 graus e acerta. De fato, dá para fazer assim e você não gastava tanto tempo. Mas é importante você entender, e acho que essa é a proposta do nosso canal, né? O motivo pela qual as coisas estão acontecendo. Não só soltar aqui o resultado para chegar, né? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a nossa escadinha, tá? Então, estou fazendo um desenho aqui similar ao que a gente tem para a escada. E a gente tem uma força aqui que ele nos chamou de PE, que é o peso da escada. Vou marcar essa força aqui, deixa eu diminuir o tamanho aqui. A gente vai chamar essa força aqui de PE, tá? Que é o peso da escada. Eu vou fazer a somatória de 3 momentos, que é o PE, o FH e o T. E eu vou colocar como meu eixo, onde ele vai ser a minha rotação, nesse ponto B. Tá? Então, acho que é um ponto ideal. Eu poderia fazer até o momento dessa força de interação aqui que existe entre a escada e o chão, mas a distância desse ponto, dessa força, até o eixo é zero. Então, o momento dessa força ele é desprezível, né? Mas essa aqui não. E aí vem um cuidado que você tem que ter. Por quê? Porque essa força ela não está fazendo 90 graus com o meu eixo. E é isso que eu chamo sua atenção. E aí que você vai entender de que o quê? Eu preciso fazer uma resultante dessa força. Aqui, ó. E essa resultante eu vou colocar ela aqui. Opa, deixa eu desenhar aqui com uma retinha. Né? Como se eu tivesse uma componente dela. A força-peso ela existe, então eu posso decompô-la. Então eu consigo fazer com que essas duas forças aqui existam, porque elas são componentes que formam P. Só que eu vou chamar a sua atenção que a força que é componente de uma força peso E aqui, por exemplo, ela não pode ser maior do que a força peso. Se ela é componente, né, ela compõe a força PE. E eu vou chamar ela aqui de, não sei, vamos chamar ela de P1 e essa aqui de P2, tá? Só para a gente diferenciar uma da outra. E aqui, agora sim, eu vou ter a possibilidade de formar 90 graus entre a força e
a distância até o eixo. Então, quando eu estiver trabalhando com PE, eu vou ter que usar a componente P1 e essa distância até o eixo. Isso sim seria válido. Mas aí vem a dúvida, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar? E aqui que vem essa prova que é importante você entender. Ó, o jeito mais fácil de fazer isso, não sei se mais fácil, mas o mais adequado, né? É a gente fazer um prolongamento, fazer um prolongamento um pouquinho maior aqui, para que você consiga enxergar que existe aqui, se você prolongar essa reta aqui, você tem acaba criando um triângulo aqui. E esse triângulo ele vai ter um ângulo θ, tá? Eu chamei aqui de θ, ninguém me falou, eu adotei aqui como um θ. E esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Acho que esse P está muito grande, vamos diminuir um pouquinho ele aqui. Vamos colocar ele um pouquinho mais para cima. P, e esse ângulo aqui é de 90 graus. E se eu chamei ele aqui de θ, eu posso chamar esse ângulo aqui de beta, tá? Podia chamar de A, J, sei lá, qualquer letra. Chamei aqui de beta. Isso aqui forma um triângulo que soma 180 graus. Só que aí vem a grande sacada do negócio, né? Porque eu estou querendo achar P1. E P1 até o momento eu não encontrei. Deixa eu pegar de preto aqui. Ó, se eu fizer um prolongamento, pronto. Eu tenho aqui, novamente, formando entre eles, né, mais um triângulo. E você percebe que a gente tem algumas propriedades. Ó, aqui tem, só pode ser 90, né? 90 graus aqui também, que forma 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, perceba, isso aqui é uma grande sacada. O ângulo entre P1 e P2, como é a componente, né, eu vou dividir esse e formar um ângulo de 90 graus. E perceba esse triângulo aqui, ó. Se eu tenho um ângulo de 90, um ângulo θ, esse ângulo aqui só pode ser beta. E eu te explico por quê. Porque se eu tenho esse triângulo com θ, 90 e beta, agora eu vou ter um triângulo com θ, 90 e o outro só pode ser beta. Né? Eles são semelhantes aí. E aí, se eu... Olha que loucura, né? Se é 90, θ e beta formam um triângulo, 90, beta, e aqui tem que ser quem? Aqui tem que ser θ. E aí vem a grande jogada do negócio, porque ó, aqui eu consegui relacionar o ângulo P1 com PE. E aí vem uma situação que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque daí você poderia falar assim, olha, então quer dizer então que o PE é PE é o cateto adjacente desse triângulo e o P1 é a hipotenusa. Não posso fazer isso. Foi o que eu acabei de dizer. O P1 é uma componente de PE. Portanto, ela não pode ser maior do que PE. O PE ela já existe, é uma componente. Aí você vai ter que buscar fazer, e aí vem a grande sacada do negócio, né? Você traça aqui, ó, um ângulo que forme 90 graus. Por que eu faço isso? Porque agora, quando eu faço esse ângulo de 90 graus, eu vou ter um ângulo θ, um ângulo de 90, e se você quiser até colocar que esse daqui vale beta, você pode fazer. E aí eu vou redesenhar esse triângulo aqui para ficar mais claro para a gente, né? Então eu vou ter aqui um ângulo de P2, né? Então a gente vai ter aqui ó, o ângulo P1, aliás, né? O P1. Você vai ter também o PE. E aqui você vai ter o ângulo de 90 e o ângulo θ. E esse aqui é o ângulo beta. Muito bem. Então, se eu quiser descobrir quanto vale o meu P1 em relação a PE, eu posso escrever que o cosseno de θ é igual a P1 sobre PE. Portanto, o meu P1 vai ser o PE vezes o cosseno de θ. Posso escrever isso? Vamos embora. Então, agora a gente vai começar a fazer o momento. Fiz toda essa montagem para te demonstrar que o momento dessa força, para a gente fazer aqui, o momento da força PE, ela vai ser o meu P1 vezes a distância aqui, ó, desse ponto
até esse, que eu vou chamar aqui de D primeiro, tá? Então vai ser o P1 vezes o D, o momento relacionado ao P, porque aqui formam os 90 graus entre a força e a distância. Só que eu descobri que o meu P1 aqui, vai ser igual ao PE vezes o cosseno de θ. Só que aí vem a grande jogada, né? Que você fala assim, poxa, legal, já tem o PE, porque o PE ele nos deu, ó, ele falou que PE é 300 newtons. Só que ele não me deu nada de cosseno e não me deu nada da distância, mas aí vem o jeito para arrumar isso, né? Essa distância aqui ele nos deu, ó. Foi a única distância que ele nos deu, que é 2,4. Então a gente pode escrever que esse ângulo θ, o cateto adjacente no triângulo, ó, eu tenho o 2,4 e a hipotenusa D. Então eu posso também escrever que o cosseno de θ é equivalente ao cateto adjacente 2,4 sobre a distância D, que é a hipotenusa. Agora, o que me gera isso, né? Que a distância D é 2,4 sobre o cosseno de θ. E olha que coisa maravilhosa que a gente achou. Vamos fazer até uma marcaçãozinha aqui para encontrar, né? Deixa eu apagar isso aqui. Fazer até uma marcaçãozinha para relacionar. Pronto. Quem que é a minha distância D? É 2,4 dividido aí pelo cosseno de θ. E quando eu faço isso, com um passe de mágica, isso aqui corta. E aí eu entendo que esse momento aqui do primeiro, né, o momento P, ele vai ser igual ao peso de E vezes esse 2,4 que ele nos deu. Como o peso de E aqui ele nos disse que é 300, né? O momento PE aqui vai ser o 300 vezes o 2,4. E isso daqui vai dar um primeiro momento dado por 720 newtons. Newtons vezes metros, né? Então, essa é a unidade que a gente usa para momento, que está multiplicando uma força e uma distância. Então, aqui a gente encontra o motivo pela qual aqui de fato deu esse 720, né? Então, tem esse sentido para cá. Eu chamo sua atenção de que a gente adota como referência, quando ele vai no sentido anti-horário, um momento positivo, e no sentido horário, um momento negativo. Aqui, essa força tende a fazer essa barra descer, essa força, né? Só essa força, pensando exclusivamente na barra P, ela tende a descer, se existisse só ela. Então, ela está indo no sentido, em relação a esse eixo, no sentido anti-horário. Então, esse momento é positivo, tá bom? E aí, o que você faz? Tomando como referência esse PE aqui, é a mesma coisa que a gente tem para essa força. A gente colocaria uma força aqui, ó, vamos colocar essa força, de repente, uma FH aqui, ó, que eu faria exatamente a mesma demonstração que eu acabei de fazer, que é o FH. Então, faria o FH e aí a gente faria toda a mesma lógica e chegaria para você, se você depois quiser fazer sozinho para ver se você consegue provar e entender isso, você vai descobrir que o momento de FH ele vai ser justamente o FH vezes essa distância de 3 metros. Então, vai ser a força FH vezes os 3 metros que a gente tem aqui. Foi o que ele falou. Ah, preciso provar? Eu acredito que eu não vou provar, porque seria mais do mesmo. Esse aqui eu vou provar também. Mas a lógica para você calcular o FH é exatamente igual ao que você acabou de ver aqui nessa prova. Tá? Aí o momento de FH, então, vai ser que é 560, né? 560 vezes o 3, que é a força. Então, esse momento de FH aqui, ele vai ser igual a 1.680 newton vezes metro. Pronto. Então, esse daqui é os dois momentos que vão no sentido horário, positivos. Depois a gente vai somar tudo, e esse aqui é a parte positiva. E ainda vai ter o último, que é o momento no anti-horário, que é esse daqui, que vai fazer com que aqui haja o equilíbrio. Mas aí, essa parte eu já demonstrei, vou apagar porque faltou espaço, né? E aí eu vou ter que apagar e continuar no outro slide. Mas aí a gente continua aqui
Já já. Então, fazendo essa, já tem aqui os dois valores dos momentos, só falta esse momento aqui que eu vou provar para vocês agora. Bom, eu já vi que já estamos batendo quase 15 minutos aí já, né? Mas o importante é que a gente entenda aquilo que está acontecendo, né? Acho que é um exercício que vai demandar tempo, né? Mas importante para a compreensão de fato desses conceitos. E aí, o que está faltando? Quem está faltando? Está faltando essa tensora aqui, né? Que é essa corda vermelha que está aqui amarrada no rapaz. Então, o que ele faz? Agora a gente vai ter que fazer, deixei aqui esse desenho, essa figura, para que a gente possa aí tomar como referência e não esquecer o que a gente fez. Ó. Então, eu vou tentar desenhar algo similar aqui a ele. Deixa eu desenhar ele aqui mais ou menos desse modo, com a mesma figura, talvez está um pouquinho menor, né? Vamos fazer um pouquinho maior aqui. Como se elas fossem paralelas aqui, para representar a mesma figura, né? E o que a gente tem? Agora a gente tem que achar essa relação. E aqui novamente vai aparecer a ideia de que eu tenho que achar um que forme 90 graus, que não é T, né? Eu teria que achar aqui o que eu posso chamar ele de T1. Esse é o T1 aqui, porque é esse T1 que forma aqui um ângulo de 90 graus com a distância desse até o eixo. E o que eu tenho, né? Eu tenho aqui o valor de T. É esse valor. Esse T1 que eu acabei de fazer, na verdade, é uma componente de T. É um pedaço, uma parte daquilo que eu represento como T1. E aí eu posso fazer também o meu T2 aqui. Né? Então, aqui, maravilha. A gente faz a mesma lógica do que a gente acabou de fazer aqui nesse sistema. Pronto. Então, esse aqui é o meu T1 e esse aqui é o meu T2. Vamos partir da trigonometria novamente. Né? Então, aqui se eu tenho um ângulo, eu tinha adotado aqui da mesma figura, né? Eu posso chamar esse ângulo aqui de θ, certo? E se esse ângulo aqui é θ, onde que vai fazer um ângulo θ novamente, né? Se a gente pudesse fazer um prolongamento aqui, vamos colocar de azul, esse ângulo θ aqui é uma reta paralela cortada por uma reta transversal. Então, é esperado que você saiba que esse ângulo aqui seja θ. Não é? Então, esse ângulo que a gente tem aqui como alternos internos de duas retas paralelas. Beleza. Só que aí, tá, o que a gente tira disso, né? Desses valores? A gente quer saber T1. Como que a gente vai encontrar os valores de T1? Bom, eu sei que entre esses dois ângulos que eu tenho aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Vamos desenhar aqui, ó. Entre T1 e T2 eu tenho um ângulo de 90 graus. E usando a mesma lógica que a gente tem aqui, se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é beta. Você lembra que eu te falei que θ mais beta tem que valer 90 graus? Aqui a gente tem a mesma figura, só não estou representando, né? Então, entre esse daqui, e eu vou fazer essa figura porque ela vai ficar meio pequena para a gente vai focar nela aqui, ó. Nesse triângulo, eu tenho o T1, eu estou só colocando aqui que vai ficar meio pequeno, né? Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo beta, e aqui um ângulo θ, ok? Então, a gente tem essa mesma a dinâmica do sistema. Aqui, porém, vem novamente aquele problema de que se eu fechasse de repente um triângulo aqui, essa daqui teria que ser a minha hipotenusa, porque novamente a tensora T ela é a força mesmo, e o T1 e o T2 são as componentes. Então ela precisa sempre formar aqui, e vamos colocar um ângulo de 90 graus, eu posso formar com ela aqui um ângulo de 90, acho que o desenho não está muito justo, né? Mas aqui sim, eu posso formar um ângulo de 90 graus, para quê? Para que indique para mim que esse pedacinho que a gente tem aqui, essa T aqui, ela seja o valor da resultante mesmo. O valor da resultante não, né? A hipotenusa é a maior de todas. E aqui também eu vou ter, mais uma vez, uma força formando 90 graus. Então, aqui sempre vão formar 90 graus em todos, forma um retângulo aqui, né?
em que todos valem 90 graus. Só que aí eu chamo sua atenção, que se eu tenho beta 90, aqui tem que ser o meu valor de θ. Então aqui é θ e aqui é beta. E olha o que dá para a gente fazer, né? Com os valores que a gente encontra aqui, dá para a gente relacionar facilmente esses dados. Porque, ó, veja, esse aqui é o T1, esse aqui é o T, e esse aqui é o T2. Para que é interessante para nós relacionarmos o T1 com essa distância, em função do T. Então, a gente tem o cateto oposto aqui, né? O cateto oposto a T1 e a T. Então, eu posso escrever que o seno de θ é o cateto oposto T1 sobre T. Chamo sua atenção que isso aqui é válido porque o T tem que ser a hipotenusa. T é a força de fato. A T1 e T2 são componentes, elas são menores, por isso elas são os catetos. Então, o meu T1 aqui vai ter que ser igual a T vezes o seno de θ. Muito bem. Na hora que eu for montar o momento de T, ele vai ser o T1 vezes a distância aqui que posso chamar aqui de essa distância daqui até aqui de y, por exemplo. Aí essa distância vai ser T1 vezes y. Só que o T1 eu já achei que é T vezes o seno de θ. E olha o que a gente pode encontrar na hora de querer saber o valor aí de y, né? Você está vendo que ele nos deu essa distância aqui, né? Essa distância de 6,4. É por aí que a gente vai poder encontrar. Se a gente prolongar essa reta aqui, ó, vamos prolongar ela para cá. Vamos prolongar essa reta. E formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, com essa figura. A gente tem um ângulo θ, a gente tem um cateto oposto, né? Cateto oposto a ele, e o y. Então, aqui que a gente tem aqui, a gente tem o 6,4 aqui, e aqui é o y. E o ângulo θ está aqui. E aí, nesse caso, o que a gente faz? Fala novamente de seno, né? O seno de θ vai ser o 6,4 dividido pelo y. Portanto, o valor de y vai ser igual a 6,4 sobre o seno de θ. O que é muito bom para a gente, né? Deixa eu apagar aqui, ficou muito próximo do outro. Muito bom para a gente, porque quando eu multiplicar um pelo outro, a gente vai poder cortar o seno. Então, para achar o momento da força T, ele vai ser o T1, tá vendo? 90 graus com a distância desse ponto até o eixo. T1 vezes o y. E aí eu vou substituir, ó, vai ficar T vezes o seno de θ vezes o 6,4 sobre o seno de θ. O que vai poder fazer? Eu vou poder cortar esse seno com esse seno. Isso, então, o momento de T mesmo, né? Só que aqui ele vai ser negativo. T vezes 6,4. Deixa eu para cá, vou puxar aqui embaixo. O momento, então, de T, ele vai ser negativo menos 6,4T. E por que vem desse sinal negativo, né? Por conta se eu pensar só nessa força, ela está indo no sentido horário, né? O movimento, se causado só por essa força, esquece as outras duas. Se houvesse só essa força, essa barrinha ela tenderia a fazer esse movimento no sentido horário. E a gente convenciona, quando ela gira no sentido horário, que o momento ele é negativo. Aí o que a gente vai fazer? Não chegamos ainda na resposta, né? A gente fala que como há um equilíbrio, o momento resultante tem que dar zero. Aí na primeira página, né, no começo do exercício, a gente adotou que o momento da força peso da escada era de 720, então vamos colocar aqui o momento do peso da escada, mais o momento da força do homem, mais o momento da tensora, tudo isso tem que ser igual a zero. Então eu vou colocar aqui o momento do peso da escada vai ser 720, mais aqui o momento da força do homem de 1680, e o momento da tensora deu esse valor de menos 6,4T. Tudo isso é igual a zero. Quando você isola esse T, você vai dividir a soma disso aqui, dá 2.400 dividido por 6,4,
esse resultado tem que ser igual a 375 newtons. E aí você pronto, acabou. Achou a resposta que ele estava querendo para você, que você chega na alternativa A. E aí você pode perguntar assim para mim, poxa, William, mas eu teria que fazer isso numa prova? Não. Eu quis usar essa questão para te explicar passo a passo. Se você pegar as soluções aqui, você poderia multiplicar esse peso por essa distância, esse peso por essa distância e essa tensora por essa distância. Você vai ver que a gente economizaria um baita de um trabalho. Mas eu quis te mostrar o motivo pela qual se faz isso. Porque às vezes você olha uma resolução e fala assim, tá, beleza, mas por quê? Não falavam para mim que tinha que formar 90 graus? E o 90 graus vem dessas relações que a gente fez aqui, ó, e no comecinho do vídeo também. Então, na hora de você fazer um exercício, não simplesmente falar assim, para jogar esses valores e pronto. Entenda. E o que a gente fez nesse vídeo é tentar explicar o que aconteceu para que chegue nesses valores. Mas, essencialmente, você poderia fazer em duas, 3 linhas esse exercício, mas eu garanto que boa parte dos estudantes fariam isso, mas não entenderiam o motivo. E a gente gastou esse tempo todo aí para fazer esse bem passo a passo. Beleza? Então, uma questãozinha bem bonita, uma questão que peço para que vocês tenham bastante atenção na hora da leitura e entender passo a passo na hora de chegar nos vestibulares de 2022. Beleza? Mais uma questãozinha aí que a gente fez da Unesp de 2021.